tem mais nada, nós vamos fazer a leitura da mensagem de número 70. Não, 60, no livro Vida Feliz, de autoria de João Guedes, psicografia de Valdo Pereira Franca. Nós falamos o seguinte: quando desconheceres um assunto, confessa a tua ignorância a seu respeito. Não tens obrigação de saber tudo e de estar informado sobre todas as coisas. Questão de apreço é a honestidade de quem reconhece os próprios limites. E mesmo que estejas inteirado da informação que alguém te dá, ouve-a com paciência. Terás ensejo de conferi-la com as notícias que já tens, enriquecendo mais o teu conhecimento ou corrigindo. Uma pessoa que parece muito bem informada, às vezes tem somente um conhecimento superficial, apresentando mais do que sabe. Quem sabe ouvir, lucra sempre. Joana Vieres. Então, nós temos que ter sempre o cuidado de, ao ouvirmos algum pronunciamento, alguma notícia, alguma coisa, em termos o cuidado de como saber transmitir. Ou, se possível, fazermos uma análise antes para ver se aquilo não vai prejudicar ninguém, se não vai complicar ninguém e se é verdadeiro, principalmente, né? Se é verdadeiro. Porque muitas fake news existem a todo momento, né? E nós, às vezes, na empolgação do momento, nós transmitimos aquilo e, mais grave ainda, às vezes damos o nosso pitaco na notícia. Nós acrescentamos aquilo que achamos que era certo, que era errado, ou, enfim, nós complementamos uma notícia deixando ela ser verdadeira. Então, cuidado, né? Porque, infelizmente, se nós agirmos assim equivocadamente, nós vamos estar assumindo também a responsabilidade pelas consequências que essa notícia nos trouxer, né? Então, nós convidamos a todos para serenarmos o nosso pensamento, e levarmos até a vontade divina, rogando que a assistência e a proteção se nos faça na noite de hoje. Que o Jesus, o Divino Amigo, possa permitir que os benfeitores da casa estejam a nos dar o suporte, o apoio para o desempenho de todas as tarefas. Que possam trazer a serenidade e a inspiração ao nosso companheiro, que nos trará as orientações da noite. Jesus amigo, se conosco, amparando-nos hoje e sempre. Então hoje nós temos a felicidade de apresentarmos o nosso companheiro Denis Bench, da cidade da Lapa, trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec, e que nos trará a sua palavra de orientação segundo os ensinos da doutrina espírita. Denis é trabalhador já de muito tempo, né? Nós somos velhos conhecidos, e o Denis vai nos brindar com a sua conferência de hoje, né? Fique à vontade, Marcos. Tem que ser só? Não, só aqui. Boa noite a todos. Que Jesus envolva a todos nós nessa noite com vibrações de muita paz. Que alegria, que felicidade estar aqui novamente nessa casa espírita que traz para todos
amparo, consolo, esclarecimento e orientação, podendo rever velhos amigos de aí já há muito tempo, como também fundamental para a nossa existência, criar novas amizades que irão se fortalecer não só nessa existência, como em outras. Então, fiquei muito feliz com esse convite e sempre nos colocamos à disposição para atender. Hoje não vai poder ser projetado, então eu vou fazer um acordo com vocês. Eu vou aqui mentalmente pensar e transmitir pelo pensamento de vocês. Daí vocês captam a imagem que está aqui no notebook. Vocês já sabem que eu estou transmitindo, que eu sei que vocês já têm essa condição mais desenvolvida de captar essas informações. E o tema que eu resolvi trazer é um tema comum, diz respeito ao nosso dia a dia, diz respeito ao nosso cotidiano. Eu acho que aqui na cidade de São Mateus esse tema também acontece, que é a mágoa. A mágoa é alguma coisa que nós precisamos trabalhar, entender o seu aspecto e ver o que nós podemos fazer tendo Jesus como mestre, modelo e guia, e a doutrina espírita como amparo lúcido para a gente fazer a grande transformação moral que começa no íntimo de cada um de nós. Então o tema dessa palestra é a mágoa, mas continua: não quero ser livre e feliz. Eu preciso fazer alguma explicação porque não quero ser livre e feliz. O conceito de liberdade que muitas vezes nós temos, que vemos às vezes na sociedade, é de um ser que pode fazer tudo o que ele quiser, mesmo que esse tudo implique em malefícios para a sua mente e, consequentemente, se desenvolvendo no seu corpo físico. Mas o conceito de liberdade que a doutrina espírita traz para nós é liberdade com responsabilidade. Aí, a gente vai ao encontro lá das leis morais, na terceira parte do livro dos Espíritos, na pergunta 614, quando Allan Kardec interroga os benfeitores espirituais que se deve entender por lei natural. E eles respondem que lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Indica tudo que o homem deve ou não deve fazer. E o homem, muito importante agora, só é infeliz quando dela se afasta. Então, nos julgarmos livres, mas estarmos distantes da lei divina, nós não somos livres. Estamos criando amarras ainda mais fortes que um dia precisaremos desatar esse nó. E o ser feliz. Qual o conceito que nós temos de felicidade? No Livro dos Espíritos também, os benfeitores espirituais falam que a felicidade absoluta não é possível para nós aqui. Pode acontecer de nós conseguirmos uma felicidade relativa, levando em consideração a condição evolutiva daquele espírito, tanto no campo do intelecto quanto no campo da moral, procurando, através do intelecto que a doutrina espírita propicia,
Porque a parte intelectual da doutrina espírita não é qualquer parte. É uma parte que nos ajuda a sermos pessoas melhores, moralmente falando, espiritualmente falando, para que a gente comece a vibrar numa faixa de frequência mais elevada. Então, para que a gente possa começar a desenvolver a nossa ideia, vamos lembrar do nosso mestre, modelo e guia. Só pode ser Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, quando diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Veja que Pedro colocou um número. Ele estava interessado muito em colocar um número, para ver se haveria um limite para que o perdão pudesse ser efetivado. E Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Como é que a gente pode trazer esse ensinamento de Jesus para o nosso dia a dia? É este o objetivo da doutrina espírita: trazer a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita, para que possamos aplicar no nosso cotidiano. Tem uma passagem que aconteceu com o grande espírito missionário Chico Xavier, um espírito missionário, anos-luz de distância de nós, à nossa frente, quando uma mulher em muita dificuldade, em desarmonia interior, perguntou para o Chico: Chico, mas eu estou com uma dificuldade muito grande. E o Chico falou com aquela bondade que lhe era característica: Mas o que é, minha irmã? Eu não aguento mais o meu marido. Veja que não é uma coisa comum de acontecer. Isso é difícil de acontecer. Problemas no relacionamento. E o Chico escutou tudo que a bondosa mulher estava falando. E depois de ela ter falado, o Chico falou: mas o Evangelho diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E qual foi a surpresa do Chico quando a mulher disse para ele: Mas isso eu já fiz. Aí o Espírito Emmanuel, que estava ali envolvendo o Chico, falou para o Chico: Mas diz para ela que é 70 vezes 7 cada vez que errar. Então é infinito. O perdão, dizem os benfeitores espirituais, não se resume a um ato. É muito mais um caminho, uma jornada voltada ao perdão. Porque nem sempre de imediato nós conseguimos perdoar. Às vezes demora dias, meses, anos, uma existência inteira sem que o perdão pudesse ser efetivado totalmente. Mas nós encontramos com um mensageiro da luz, o querido Bezerra de Menezes, numa mensagem chamada Viver o Amor, considerações bem profundas a esse respeito. E é uma mensagem especialmente voltada para os espíritas. Diz assim: Espíritas, o tempo urge, ou seja, é urgente. Amai. Se não puderdes amar, perdoai. Se for difícil perdoar, desculpai. E se encontrardes obstáculos para a desculpa, tende compaixão, como o nosso Pai tem-na em relação a nós todos, ensejando-nos a bênção da reencarnação para reeducar-nos, para recuperar-nos,
para realizarmos a tarefa que ficou interrompida na retaguarda. É uma mensagem não só para os espíritas, obviamente, para todos nós. E se nós tivermos dificuldade em trabalhar essa mensagem, vai acontecer aquilo que é a proposta da palestra dessa noite. Sentimentos inferiores vão se apossando de nós, vão nos dominando, a ponto que em determinado momento da nossa caminhada é o assunto principal da nossa mente. E aí a mágoa se instalou. E quando a mágoa se instalou, o que nós devemos fazer? Perceber que temos dificuldade de amar, de perdoar, de desculpar, às vezes até de ter compaixão. Peguei isso aqui do dicionário online, na definição de mágoa: sensação dolorosa causada por uma decepção, por uma ofensa ou indelicadeza. Tristeza recolhida, mas que se deixa muitas vezes revelar na fisionomia. A pessoa retrata na fisionomia que alguma coisa não está bem com ela. Às vezes, uma mágoa ou mágoas profundas que não conseguiu digerir ao longo do tempo e que estão incomodando a sua vida. Não só no corpo físico, mas antes do corpo físico, na nossa mente. Porque o corpo físico é o último momento. Quando alguma coisa ruim se refletiu no corpo físico através de uma doença, já passou pelo espírito, já passou pelo perispírito e agora está no corpo físico. Então, temos algumas informações desse livro. Tem de vários. Florações Evangélicas, de Joana de Ângeles, psicografia do nosso estimado amigo Divaldo Franco. No capítulo 24, que o tema é exatamente esse, mágoa. Que ela diz que a mágoa é uma síndrome alarmante, que sempre vai gerar o desequilíbrio. E a presença da mágoa faculta a aproximação de graves enfermidades, tanto físicas como psíquicas, da nossa mente, no organismo de quem a agasalha. Então, diz que a mágoa é como se fosse uma ferrugem que vai corroendo o nosso ser, e possível de ser passada para outras pessoas também, que a gente vai ver ao longo da palestra. E geralmente a mágoa, ela se instala nos redutos do amor próprio ferido. O que é esse amor próprio que Joana de Ângeles fala? Se uma pessoa tem um amor próprio bem equilibrado, diante de uma situação de ofensa que ela foi ofendida, ela vai procurar perdoar. Por quê? Porque ela sabe que aquilo faz bem para ela. Então, o amor próprio bem desenvolvido, eu sei o que faz bem para mim. Eu sei que assistir aquela programação não faz bem para mim, porque é muito violenta. E vai trabalhar em cima do meu psiquismo. Talvez eu não consiga trabalhar aquilo. Ela, se tiver um amor próprio bem desenvolvido, ela vai evitar certos tipos de conversações, de conversa, porque ela quer fazer bem para ela. Mas nesse momento da mágoa, o amor próprio está ferido. Ela só vê aquele que fez, que foi ofensor. Não vê nada que possa fazer para ela, com os recursos dela, sair daquele ciclo que ela se colocou. Então, no começo, diz Joana de Ângeles, diz que no começo da mágoa, bem no começo,
ela pode ser expulsa mediante a oração singela e nobre. Mas se isso não acontecer no começo, se a gente deixar que essa mágoa se desenvolva, ela vai se desdobrar, vai sorrateiramente, olha que palavra, sorrateiramente a gente não vai percebendo. Aquilo que está acontecendo de forma sorrateira, de repente aconteceu, alguém nos deu um susto, eu nem estava percebendo que tinha alguém sorrateiramente foi chegando. Então, significa que a orientação de Jesus, vigiai e orai, faz sentido. Vá percebendo o que está acontecendo com você. É aquele conhecimento de si mesmo que está no livro dos Espíritos. Nós precisamos nos conhecer, pensar e analisar que tipo de energia, de fluidos eu estou emitindo, né? E eu estou recebendo. Então eu estou recebendo uma carga alta de energia, porque eu me sinto magoado, e aquilo pode ficar por muito tempo, causando cânceres morais irresistível. O que a doutrina espírita fala de câncer moral? Câncer moral é o desequilíbrio espiritual e moral do espírito nas suas vibrações. Ele não está vibrando bem. Nós precisamos vibrar de acordo com a lei do amor. Se nós estamos vibrando em dessintonia com a lei do amor, a gente está desequilibrado. Se não prestarmos atenção na mágoa, o que vai acontecer? Começa a aversão. Começamos a ter uma aversão. Não queremos nem ver mais aquela pessoa. E começamos a isolar aquela pessoa do nosso convívio, quando deveríamos fazer o contrário, procurando ver nas dificuldades, nas provas, nos testes do dia a dia, oportunidades de voltarmos ao reequilíbrio. E esse é um processo muito destrutivo. Aqui vem uma parte que me chamou muito a atenção. Diz que a mágoa desgoverna não só aquele que é o magoado, mas as pessoas que estão perto, que recebem aquela dose de energia, vamos chamar assim, não salutar, desequilibrada. E se a pessoa não estiver preparada, porque nem sempre nós sabemos lidar com essa energia desequilibrada que vem das outras pessoas, a gente se envolve no ambiente. Mas também pode ser que a gente esteja magoado e de repente contamos a nossa mágoa para uma outra pessoa. A outra pessoa não tem as defesas necessárias. Agora é ela que começa a ficar magoado também. De repente não é só o magoado, tem 20, 30 pessoas que estão magoadas com aquela pessoa. Então foi se propagando. Temos que ter um cuidado, temos que digerir o que vem de fora para que a gente possa se reequilibrar por dentro. Se a gente se nega a perdoar, a desculpar, a amar, a gente vai se negando ao perdão e também ao processo do esquecimento. Tem uma história que eu conto sempre quando eu faço essa palestra. Era mãe e filho. Quando o filho era muito pequeno e a mãe começando a educar o filho. O filho muito peralta, muito sapeca. Aprontava sempre em casa. Quebrava a maioria dos copos, dos cristais, dos pratos em casa. E também usava num palavreado não muito bom. Falava com a mãe com palavrões, a mãe também não conseguia se equilibrar e retribuía da mesma maneira, e ficou assim por muito tempo. Cresceram, ou a criança se tornou um adulto, a mãe também cresceu mais e se encontraram em casa. O filho falava para a mãe: mãe,
Você se lembra daquela época que eu era pequeno, como eu era sapeca? Eu aprontava, eu não me controlava. E a mãe também dizia, e eu também. Xingava você. Os dois lembravam, mas sem mágoa um do outro. Tinham vencido esse obstáculo, porque se não fosse, a gente diria, mas eu não quero nem falar desse assunto, mas não vamos tocar nesse assunto, porque não sabemos lidar com ele. Então a gente precisa ficar atento aos sinais que a gente recebe no nosso dia a dia. Diz Joana de Ângeles que muitas distonias orgânicas que nós temos são resultado do veneno da mágoa, que gera altas cargas tóxicas nos aparelhos circulatório, digestivo, nervoso e tantos outros. Então nós precisamos fazer mesmo esta autoavaliação para ver diariamente como que nós nos encontramos. Como que estamos lidando na nossa vida de relação? Nós agimos mais ou nós reagimos mais? Como é que nós estamos trabalhando? Precisamos fazer essa autoavaliação. Mas aqui vem um outro problema. Quando a mágoa se transforma em ressentimento. Aí piorou um pouquinho mais o que já era difícil. Agora temos o ressentimento. A pessoa fica toda hora pensando naquilo que a pessoa fez para ela. O motivo da sua fala vira e mexe é, mas você sabia que aquela pessoa me magoou? E até hoje eu não esqueço. O problema de esquecer é da memória. Nós precisamos entender, saber lidar com essa dificuldade. Veja, a mágoa se transformou em aversão, em ódio para aquela pessoa, a ponto de eu não falar mais, e agora eu estou ressentindo. A minha ideia central da minha mente é aquela mágoa sofrida. Mas a proposta é, será que eu não posso fazer nada? Eu tenho que me considerar sempre ofendido e não tem nada que eu possa fazer? Então, Joana de Ângeles, no livro agora, Conflitos Existenciais, ela dá uma amenizada e diz assim, é compreensível o surgimento de certa frustração e mesmo de desagrado diante de confrontos e de agressões promovidos por outra pessoa, dando lugar a mágoas, que são certa aflição de caráter transitório, não é permanente. A permanência somos nós que damos pela falta de maturidade, de compreensão, de fazermos a tão falada reforma íntima, entendendo as situações que acontecem conosco a todo instante. Continuando nesse livro, Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles diz que nós consideramos a mágoa, na maioria das vezes, como a responsabilidade da pessoa que nos magoou. Nunca nós estamos querendo fazer um processo inverso de alguma coisa que eu possa fazer para melhorar, para contornar essa situação. Porque se a pessoa nunca pedir desculpa, eu vou ficar magoado sempre. E quando a pessoa pede ou vai querer pedir desculpa e a pessoa diz assim, mas você sabia que aquela pessoa me ofendeu e teve a petulância de vir na minha casa me pedir desculpa. Quer dizer, ela não admite que a outra pessoa possa pedir desculpa, ela não quer isso. Ela quer ficar com a mágoa permanente, se considerando vítima da situação, não podendo fazer nada. Mas Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e ainda muito mais. Dizendo que a nossa trajetória é para fazer brilhar a luz.
não só para nós, mas a luz ilumina aqueles que estão na nossa retaguarda. Como nós temos os nossos caminhos iluminados através da mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita. Outras vezes, veja como é que está indo a mágoa. A pessoa desenvolve, diz ela, a ansiedade pelo desforço. Eu tenho que fazer agora da mesma maneira. Já que a pessoa me magoou, eu vou fazer da mesma maneira, eu vou magoar ela. Porque daí está quites, está equilibrado, elas por elas. Ela que fique com a mágoa dela, eu fico com a minha e está tudo bem. Veja as alternativas que nós vamos escolhendo, totalmente dissonantes da lei divina. E aí a gente está afastado da felicidade. Mais um ponto negativo, mas é tudo ponto negativo nessa palestra sua? Não, tem muito ponto positivo. Nós vamos ver. E nesse clima de mágoa, o que vai acontecendo? Nós nos deixamos envolver pela espiritualidade inferior, que vai nos envolvendo, potencializando, reforçando ainda mais, somente para fins didáticos. Vamos supor que, isso é só para fim didático, a minha mágoa seja nível 5. O meu nível de mágoa que eu estou sofrendo é nível 5. Agora, com a presença da espiritualidade inferior, eles vão nos envolvendo e vai aumentando a nossa dose de mágoa, Então, a Joana de Ângeles então diz nesse livro, no capítulo 5, Ressentimento, vou ler todo porque é muito importante. Estabelecida a sintonia entre nós que estamos magoados e a espiritualidade inferior, o hóspede psíquico passa a realizar um processo bem urdido, muito bem planejado, ampliando a ideia da ocorrência na mente do hospedeiro, aumentando a carga vibratória com o acumular de outras ocorrências já superadas. Mas vamos supor que essa mágoa que eu estou sentindo não seja a única. Eu tenho outras, mas essas outras, eu digo assim, não, eu tenho essa mágoa agora, essas outras eu já superei. Aí a espiritualidade inferior nos envolve de tal monta que eu começo a colocar para fora as outras mágoas que eu já pensei que tinha vivido. Mas você se lembra daquela vez? Aí não é mais aquela. São as outras que não foram vencidas também. Faz sentido isso? É muito importante no nosso dia a dia, Vou contar uma história. É uma história profunda e até certo ponto divertida também. Está no livro Cartas e Crônicas, do Irmão X. Irmão X, ele pegou essa denominação, ele era o espírito Humberto de Campos, quando entraram na justiça, para querer ter os direitos autorais da obra do espírito Humberto de Campos, ele resolveu mudar de nome. Então estava numa confraternização de trabalho na dimensão espiritual. E estava presente o espírito Humberto de Campos, conhecido depois como Irmão X. E também estava junto com ele o espírito de Belarmino Bicas. Já conhecem essa história? Ela é bem interessante. E conversando lá o Belarmino com o Irmão X, o Belarmino fala assim, bem, eu estimaria solicitar ao espírito Irmão X um favor. E Belarmino continuou. Soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de confiar-lhes um assunto, porque o espírito Humberto de Campos sempre
escreveu muito bem, embora quando encarnado, às vezes tendia a um lado negativo das pessoas e das coisas. Então Bellarmino, ou Bicas, o espírito, estava solicitando para ele. Será que o Cipodino falou? Podia passar uma mensagem aos encarnados? E ele pergunta, o irmão X, que assunto? Daí ele começa a contar a história. Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, Bellarmino Bicas, após 20 anos de convicção espírita. Então ele desencarnou aos 58 e ficou 20 anos na doutrina espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38. Então aos 38 ele teve contato com a doutrina espírita. E ficou 20 anos na doutrina espírita. E como sempre fora irascível por temperamento, ele era uma pessoa muito irritadiça, que se contrariava muito facilmente. E baseado nessa irritação dele, ele queria trazer uma mensagem de alento para os encarnados através do irmão X. E ele continua. Organizei desde os meus primeiros contatos com a doutrina espírita uma relação diária de todas as minhas exasperações. Ele anotou num caderninho todas as irritações, as cóleras que ele teve durante encarnado. E queria transmitir através do irmão X uma mensagem para nós encarnados, para ver que muitas vezes a gente se irrita, tem cóleras com bagatelas que até diminuem o nosso tempo de vista, o nosso tempo de vida. Ele estava previsto para ter uma encarnação de 80 anos, mais ou menos, e foram diminuídas na sua existência 22 anos, porque ele foi desperdiçando uma coisa chamada fluido vital no nosso corpo físico através das contrariedades que ele passava. Ele diz: os meus desconchavos foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 8 que me cabia desfrutar no corpo físico, retornando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. Aí ele relata: Bellarmino Bicas, número de cóleras e mágoas desnecessárias. Ele já tinha entendido depois que aquilo era desnecessário quando estava desencarnado. Quando estava encarnado, com a especificação das causas respectivas de 1936 a 56, os 20 anos que ele ficou na doutrina espírita, ele anotou todas as mágoas dele, todas as iras dele. É bem interessante. Vou ler todas, se vocês acharem interessante. 1811, em razão de contrariedades na família. 906, por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. 1614, alterações com a esposa, em divergências na conduta doméstica e social. 1801, por motivo de desgostos com os filhos, genros e noras. 11, por descontentamento com os netos. 1015, por entrar em choque com chefes de serviço. 1333, por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012, em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta. 614, mal entendidos com vizinhos.
315 por ressentimentos com amigos íntimos, 1089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. Vem um aqui bem interessante. 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. 777 por desacordos com motoristas e passageiros, e desconhecidos ainda, em viagens de ônibus, automóveis, bondes e lotações. 419 por desavenças com leiteiros e padeiros. 820 por se desentender com garçons em restaurantes e cafés. 211 por ofender-se com dificuldades em serviços de telefone. 90 por motivo de controvérsias em casas de diversões. 815 por se envolver, por se irritar com opiniões alheias em matéria religiosa. 217 por incompreensões no templo espírita, na casa espírita. 901 por engano ou inquietação diante de pesares imaginários, de acontecimentos que nunca sucederam e ele pensava que ia acontecer. Total, 16.386 irritações inúteis. E isso no período que ele estava na doutrina espírita, nos 20 anos que ele estava na doutrina espírita. O que dirá se ele não tivesse conhecido então a doutrina espírita? Então, esse é o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas. 16.386 dissabores em 7.300 dias de existência, ou seja, a média um pouquinho mais de 2 por dia. Fez com que suprimisse a sua existência em 22 anos, porque não estava atento ao nosso trabalho aqui no planeta Terra. Então ele diz: cumpro-lhe o desejo de tornar conhecida a sua experiência, que a nosso ver é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades. Então essa é a proposta, para que a gente analise mais, às vezes em relação ao fato que damos um valor muito grande, damos um valor 9, mas o valor é muito menor que isso, o verdadeiro valor é 2, às vezes é 1, às vezes menos que isso, e a gente potencializa e vai levar isso, leva para a nossa casa. Dormimos pensando isso, acordamos pensando isso, vivemos a nossa existência em função do que um dia aconteceu e às vezes aconteceu há 20, 30, 40 anos e nós ainda não conseguimos superar. Por isso então que Bezerra de Menezes diz: espíritas, o tempo urge, amai. Se não puderdes amar, perdoai. Se for difícil perdoar, desculpai. E se encontrardes obstáculos para a desculpa, tende compaixão, como nosso Pai tem-na em relação a nós todos, ensejando-nos a bênção da reencarnação para reeducar-nos, para recuperar-nos, para realizarmos a tarefa que ficou interrompida na retaguarda. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Uma grande oportunidade de estarmos aqui novamente. Como disse, para rever amigos e constituir novas amizades que com toda certeza irão se perpetuar na linha do tempo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nós é que agradecemos ao Denis o esforço de vir falar
até nós, mas com certeza nos trouxe uma mensagem que vai fazer muita gente pensar. Porque nós costumamos, pelo nosso orgulho, a nos irritar, a nos magoar com coisas mínimas, pensando que estamos desprezando aquele que nos magoou. Mas em realidade nós estamos assumindo um compromisso gigantesco para conosco mesmo, já que nós somos viajores de uma eternidade que já trazemos as nossas inferioridades lá de trás. Por quê? Então, por pequenas coisas nós potencializarmos essas inferioridades? A nossa tarefa é de mudança, é de melhoria dos nossos sentimentos. Então temos que aprender a tolerar mais, a perdoar mais, a compreender mais, para vivermos felizes, né? Na medida do possível. Então, encerrando essa primeira parte, os nossos agradecimentos ao Denis, a sua esposa que acompanha, nós vamos dizer a Deus uma vez mais que nos sentimos agradecidos, felizes e contentes por esses momentos que nos fazem voltar a refletir sobre as nossas atitudes, as nossas condutas. Momentos que são necessários para o nosso reequilíbrio num mundo em que encontramos tantas dificuldades, tantas lutas, tantas dores, mas que não podemos acrescentar mais desarmonia, mais dores e sofrimentos. E que sim, temos que dar o nosso contributo no sentido de minorar esses sofrimentos, melhorar os nossos ambientes, trazer alegria para os nossos corações, trazer harmonia para com aqueles que convivemos, enfim, colaborarmos nesse processo de mudança. A mudança parte de cada um de nós. Cada um de nós tem sua cota de responsabilidade. Então, por isso, precisamos estar atentos, vigilantes, para não nos deixarmos cair nessas armadilhas que, em última análise, vão trazer-nos grandes malefícios, tanto psíquicos, como físicos, como morais. Que Jesus nos permita, na continuidade das nossas atividades, estarmos em harmonia e paz. Que cada qual de nós possa estar receptivo a essas vibrações benéficas, para que ao daqui sairmos, nos encontremos harmonizados, equilibrados, renovados para as lutas de cada dia. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos dá todo o apoio e rogamos ao Pai que nos mantenha em equilíbrio e paz. Que assim seja. Então, na sequência,